Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos iniciando mais um mês na presença do nosso Deus. E nesse dia, nós estamos também fazendo o encerramento da nossa campanha de missões. E que tenha sido uma bênção, é o que nós pedimos a esse Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos dizer, eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me diante da tua presença. Eu vim aqui para dizer que tu és o meu Deus, totalmente amável, totalmente digno de louvor. Mostrar-me, vim para dizer que
presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser me manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda a glória, Senhor. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estarei aqui. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder retornar e desta vez agora compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com vocês. E eu estou com a minha Bíblia aberta no texto de Mateus, capítulo 28. Iremos ler os versos 16, 17, 18, 19 e 20. Do 16 até o versículo 20. Eu te convido a separar esse tempo agora
para ouvir a voz do Senhor. Peça a Ele que fale ao seu coração, mesmo neste formato, né, uma gravação de um sermão, mas que o Senhor te dê capacidade para entender e compreender as verdades ditas aqui nesta noite. Então, acompanhe comigo a leitura do texto e a meditação do mesmo. Diz o seguinte, o texto bíblico: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: ide, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É interessante e precioso pensarmos nessas últimas palavras do Senhor Jesus antes da sua ascensão. É interessante pensarmos em termos de contexto, que quando falamos em missões, a pergunta que devemos fazer: em que está firmada ou baseada a nossa identidade missional? Ou seja, quando eu penso em missões, ou quando eu penso em fazer ou me enganjar em missões, eu faço isso baseado no quê? Pensando em quê? E é interessante, irmãos, pensarmos nesse texto dessa forma. Essas últimas palavras de Jesus, que foi narrada aqui em Mateus, também pelo evangelista Lucas, Marcos um pouco diferente, João, e no início do livro de Atos, um pouco diferente dessas palavras aqui de Mateus. E é interessante porque todos os evangelhos e o livro de Atos teve essa preocupação de deixar escrito ou prescrito aqui essas últimas palavras do Senhor Jesus. Não me vem nada mais à mente a não ser que são palavras importantíssimas. E há quem diga que as últimas palavras de um homem, e há precedentes bíblicos a respeito disso, são as mais importantes. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Moisés, as suas últimas palavras foram palavras muito importantes. Davi, então, Jacó e todos os homens do Antigo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo as suas últimas palavras, palavras inspiradoras, encorajadoras. Agora o Senhor Jesus, antes da sua subida ao céu, ele então deixa aqui algumas palavras importantíssimas e que eu tenho como base da minha identidade missional. Eu te digo também que você deve tê-las como base para a sua identidade. E é importante pensarmos a respeito da grande comissão. Os versículos anteriores aos que nós lemos, só em termos de contexto aqui imediato, nós somos informados aqui que um grupo religioso, ou seja, os sacerdotes, eles estavam se reunindo em um conselho para pagar alguns soldados para espalhar uma grande mentira a respeito de que Cristo não havia ressuscitado. Por exemplo, o texto do versículo 15 do capítulo 28 diz o seguinte: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, qual versão? A versão de que Cristo não ressuscitou. E é interessante que os soldados aqui, eles
acataram, eles receberam muito bem a ordem, a instrução para espalhar essa mentira. E essa mentira foi espalhada. Agora, irmãos, curiosamente, o texto a seguir, o texto que lemos, é um contraste muito interessante. Porque ao mesmo tempo que os líderes religiosos estão espalhando uma grande mentira, Jesus ele comissiona os seus discípulos para a Galileia, onde tudo começou. É muito bom lembrar desse fato. Foi na Galileia que Jesus começou chamando os seus discípulos. Agora é para a Galileia que Jesus os convida para falar as suas últimas palavras. E é interessante, irmãos, que as palavras do Senhor Jesus são palavras importantíssimas. São palavras que devem dar base para o nosso desejo, a nossa motivação. E volto a dizer, dá base à nossa identidade missional. Agora, eu queria pensar nessa noite com os irmãos a respeito de uma pergunta e tentar responder essa pergunta com argumentos do próprio texto. O que torna grande a grande comissão? Essa é a nossa pergunta. O que há de tão precioso, de tão grande na grande comissão? O que faz dessas últimas palavras de Jesus o motivo da igreja olhar para essas palavras e entender a responsabilidade que tem de cooperadores, de cooperadora de Deus na missão que ele tem para realizar? E é interessante, irmãos, em primeiro lugar, pensarmos o seguinte: o que torna grande a grande comissão? Em primeiro lugar, é o fato de que as boas notícias antecedem a nossa missão. O fato de tornar grande a grande comissão é o fato de que as boas notícias, elas antecedem a nossa missão. É interessante que o versículo 16 e o versículo 17 e o versículo 18, eles são versículos que nos ajudam mesmo indiretamente a entender e a ver boas notícias. Por exemplo, quando Jesus convida os seus discípulos, quando ele aparece às mulheres no sepulcro, dizendo: olha, avisa os discípulos que eu estou indo para a Galileia e eu quero me encontrar com eles lá. O texto no versículo 16 diz o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Qual é a boa notícia que está descrita neste versículo? Senão o fato de ter Jesus ressuscitado e se apresentado aos discípulos. Irmãos, e eu vejo aqui que os discípulos entenderam a beleza dessa boa notícia. Porque diz que quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Ou seja, eles reconheceram a beleza do Mestre, apesar de alguns duvidarem do fato dele ter ressuscitado. Agora, irmãos, é interessante pensarmos também numa segunda notícia que nós podemos perceber no texto bíblico. O versículo 18 diz que Jesus, depois de reunir ali com eles, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira boa notícia é de que ele ressuscitou, de que ele estava vivo. A segunda boa notícia que encontramos aqui é a autoridade que ele tem. O Evangelho de Mateus, por diversos momentos,
é dado a Cristo essa autoridade como aquele que é líder de Israel. Por todo o Evangelho de Mateus, vamos vendo indícios de que Jesus tem autoridade recebida de Deus. Agora, as últimas palavras aqui, narradas por esse evangelista, são apenas o resumo daquilo que foi o seu evangelho. Jesus tem toda a autoridade. Ele ressuscitou e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Esses acréscimos aqui são preciosos. A autoridade é essa vinda do céu. A autoridade é essa na terra. Agora a pergunta que devemos nos fazer, qual é a implicação disso para a nossa identidade missional, para a nossa motivação de fazermos e de nos engajarmos em missões? É o simples fato, irmãos, de que antes de Deus enviar a sua igreja para a obra missionária ou para fazer missões, anunciar o Evangelho, Ele já fez isso. E não somente fez, Ele já conquistou aquilo que a igreja irá conquistar através da pregação do Evangelho. É precioso saber e ver essa afirmação do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele diz o seguinte: toda autoridade está comigo, tanto do céu quanto na terra. Ou seja, é precioso saber que todas as barreiras que impedem de que o Evangelho seja anunciado ou de que o Evangelho seja entendido pelas pessoas, Jesus já quebrou. A autoridade está com Ele. E o fato é que nós precisamos crer nessa verdade descrita aqui, que a autoridade pertence a Ele. Ele tem toda a autoridade. Nós precisamos apenas entender, compreender e anunciar o Evangelho, sabendo e entendendo que essa autoridade pertence a Ele. O que muitas vezes, irmãos, nos desmotiva a pregar o Evangelho é o fato das pessoas às vezes não dar uma resposta positiva. E quando nos entristecemos com este fato, esquecemos que é o Senhor que tem a autoridade, é Ele que tem o poder de quebrar o coração de um indivíduo desse e fazer com que ele creia e seja salvo. Portanto, irmãos, o que torna grande a grande comissão, em primeiro lugar, é o fato de que as boas notícias, elas antecedem a nossa missão. Jesus não nos enviou para conquistar, Ele envia em nome daquele que já conquistou. Ou seja, nós só vamos porque Jesus reina, porque Ele tem autoridade. Nós vamos revestido também de toda a autoridade que Ele tem. Então, em primeiro lugar, o que torna grande a grande comissão é o fato de que as boas notícias antecedem a nossa missão. Em segundo lugar, o que torna grande a grande comissão é a nossa responsabilidade nessa missão. Depois de Jesus ter dado a boa notícia, porque o fato dele ter ressuscitado e dele ter toda a autoridade são boas notícias. Agora, qual é a nossa responsabilidade? E essa nossa responsabilidade torna a grande comissão grande. Olha só os versículos 19 até o versículo 20. Ele diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que torna grande a grande comissão é o fato
da nossa responsabilidade na missão. Irmãos, a grande necessidade hoje da igreja brasileira como um todo é fazer discípulos. Se nós pegarmos o texto de trás para frente, Jesus ele tem uma preocupação aqui. Ele diz o seguinte: aqui aparecem pelo menos 4 verbos importantíssimos. Um verbo principal que é fazer discípulos e 3 verbos apoiadores, ou seja, os verbos que dão base, que denota a responsabilidade, a tarefa que é fazer discípulos, que é o fato de ir, o fato de batizar e o fato de ensinar. Agora, se pegarmos o texto de trás para frente, nós já encontramos uma barreira logo no início. Ensinar, meus irmãos, sempre foi trabalhoso. Os professores que o digam. Ou seja, e o que Jesus diz aqui, um dos requisitos da formação de um discípulo é o fato de você gastar tempo ensinando. E eu percebo que muitas vezes a nossa maior falha na hora de anunciar o Evangelho é que nós pecamos, erramos neste quesito de ensinar. Por exemplo, evangelizar é uma tarefa, digamos assim, de certa forma fácil. Porque pregar o Evangelho a um público maior, ou até mesmo para um público menor, às vezes requer menos trabalho de nós. Agora, irmãos, ensinar aquilo que Jesus pede aqui, todas as coisas que eu vos ordeno ou que eu tenho vos ordenado, é um papel mais difícil. E é por isso que nós temos a carência de discipulado na igreja hoje. E o fato aqui, irmãos, da nossa tarefa ser grande, tornar grande a grande comissão, é por conta desses quesitos. O verbo principal e a principal tarefa aqui é fazer discípulos. Eu e você somos chamados para fazer discípulos. A palavra discípulos aqui é a mesma palavra que é usada para discipulado. E a minha tarefa e a sua tarefa é justamente essa. Anunciar o Evangelho, mas fazer discípulos. Irmãos, e é interessante, e agora eu queria me voltar nas palavras que aparecem no início do livro de Atos. Porque, irmãos, Atos, essas palavras de Jesus, elas vêm no início. E o fato mais importante não é porque elas vêm no início, mas o fato mais importante é o entendimento que os apóstolos têm dessas palavras e o como eles tiveram essas palavras para as suas próprias vidas e o quanto eles praticaram essas palavras do Senhor Jesus. Sabe o que acontece com essas últimas palavras de Jesus no livro de Atos, logo no início? Elas são transformadas em ações no restante do livro. Somos informados através do livro de Atos e vemos no livro de Atos aquilo que os apóstolos, os discípulos fazem através da igreja primitiva e na proclamação do Evangelho. Eles entenderam o fato de fazer discípulos. Eles entenderam ao ponto de praticarem essa verdade. E as palavras do Senhor Jesus aqui em Mateus é justamente essa. Eu e você temos a responsabilidade de fazer discípulos. E não somente fazer discípulos,
de batizar. E é interessante aqui que, sem soma de dúvida, a ideia de ir aqui é a ideia daquele que é enviado a fazer isso. O fato de batizar aqui é a ideia de pertencimento, é de fazer com que o indivíduo ele seja pertencente à família de Deus. Isso é através da proclamação do Evangelho. E o fato de ensinar, Jesus deixa claro aqui que ele quer muito mais do que apenas evangelização. Ele quer ensinamento, ele quer discípulos. A ordem aqui é fazer discípulos, não é apenas evangelização. Eu tendo, irmãos, a pensar que isso é um pensamento bom, porém precisa de um certo cuidado. Que a nossa preocupação não deve ser sair propagando o evangelho de qualquer forma, evangelizando de qualquer forma. Mas a nossa preocupação maior deve ser de fazer verdadeiros discípulos. De fazer pessoas que entendam e que conheçam todas as verdades que o próprio Senhor Jesus ordenou. Fazendo assim, irmãos, estaremos cumprindo o nosso papel como cristãos de fazer discípulos. Indo, batizando, fazendo com que as pessoas pertençam à família de Deus e também ensinando as pessoas a guardarem todos os mandamentos ordenados por Cristo. Então, irmãos, em segundo lugar, o que torna grande a grande comissão é a nossa responsabilidade nessa missão. A minha e a sua responsabilidade é fazer discípulos. É meu papel e é o seu papel fazer com que as pessoas elas sejam pertencentes à família de Deus. Mas sem esquecer da autoridade que é de Cristo. E é dessa mesma autoridade que nós somos revestidos. Por isso, podemos ir. Por isso, que essa responsabilidade na missão torna grande a grande comissão. Porque é uma responsabilidade grande. Além de grande, é árduo o trabalho. Fazer discípulos dá trabalho. É por isso que muitas pessoas se recusam de trabalhar o discipulado na igreja, porque o discipulado dá trabalho. Parar, sentar, ensinar, que é diferente apenas de propagar verdades. E o que Jesus quer aqui é que as pessoas sejam ensinadas, que elas tenham compreensão das verdades do Evangelho. Agora, irmãos, em terceiro lugar, para encerrarmos, o que torna grande a grande comissão é a garantia de que a tarefa de fazer discípulo é possível. O que torna grande a grande comissão é a garantia que a tarefa de fazer discípulo é possível. É maravilhoso o encerramento dessas últimas palavras de Jesus. Ele diz no versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui, irmãos, temos a garantia de que é possível sim fazer discípulo. Apesar do trabalho, apesar da demanda, apesar de grande responsabilidade em ensinar as verdades das Escrituras, Jesus confirma e nos diz que é possível fazer isso. Ou seja, Ele está conosco, Ele tem toda a autoridade, Ele nos reveste por meio do seu Espírito Santo dessa autoridade. E Ele termina o texto dizendo que estará conosco até a consumação do século. Não tem verdade mais preciosa para dar base, ânimo à nossa identidade missional do que essas últimas palavras do Senhor Jesus.
de que Ele está conosco, de que a capacitação vem dEle e por isso é possível ensinar, por isso é possível ir, por isso é possível fazer verdadeiros discípulos, porque Ele está conosco. E é interessante, irmãos, pensarmos no fato de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. É mais um fato de que é grande essa grande comissão, e o fato é de que essas últimas palavras de Jesus, elas de fato são mandamentos para que a Igreja do Senhor pautue a sua identidade missionária. Por quê? Se os discípulos tivessem entendido as palavras e cumprido, na verdade, toda a missão, Jesus não precisaria afirmar que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Temos clara certeza de que a missão, que a propagação do Evangelho ainda não foi terminada pelos discípulos, e por isso, então, a grande comissão, ela deve ser a nossa missão. E a missão aqui é fazer discípulos. Nós, irmãos, devemos nos preocupar em fazer discípulos e não tanto nos preocupar em sair anunciando o Evangelho de qualquer jeito. Portanto, eu queria concluir dizendo o seguinte: a grande comissão, quer no final, como é aqui no Evangelho de Mateus, quer no início da narrativa, como é em Atos dos Apóstolos, é mais do que palavras aleatórias proferidas por Jesus. Ela molda realmente toda a história, quer como clímax para a qual tudo aponta, quer como a fonte do qual tudo flui. Vou repetir. A grande comissão, quer no final, quer no início da narrativa, é muito mais do que palavras aleatórias proferidas por Jesus. Ela molda realmente toda a história, quer como clímax para o qual tudo aponta, quer como fonte do qual tudo flui. Essas últimas palavras de Jesus, de fato, meus irmãos, são palavras muito, muito importantes. E por que eu decidi relembrar essas verdades que são tão corriqueiras aos nossos ouvidos? Porque eu entendo que aqui está a base, todos os pré-requisitos para que a nossa identidade missional ela seja robusta. Portanto, não podemos perder de vista o fato de que o que torna tão grande, tão preciosa estas últimas palavras de Jesus são que ele antecede de boas notícias antes de nos dar uma missão. Ele ressuscitou, ele tem toda a autoridade, por isso ele já conquistou e por isso, como igreja, nós podemos ir pregar, anunciar, ensinar as verdades do Evangelho. Em segundo lugar, a preciosidade da grande comissão está na responsabilidade que é nos dada. A responsabilidade é esta de ir, de participar, de fazer com que pessoas representem Cristo Jesus em outras nações. E também ela é responsabilidade pelo fato de nos encarregar
de fazer com que as pessoas elas pertençam à família de Deus, através do batismo, dessa identificação. E também pelo fato, e isso aqui é a maior responsabilidade de fazer discípulos, que é ensinar. A tarefa de ensinar, meus irmãos, é árdua, porém é responsabilidade minha e responsabilidade sua fazer isso. E em terceiro lugar, e isso para mim é o mais precioso nestas palavras de Jesus, é o fato de que é possível fazer discípulos, porque Jesus, Ele está conosco. Ah, meus irmãos, isso é precioso. É possível, sim, fazer discípulos. Jesus está conosco. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que Deus possa nos dar a graça de poder ser participantes daquilo que Ele tem feito no mundo. Nós não poderemos participar de tudo que Deus está fazendo no mundo. Algumas obras que Deus realizará, nós não vamos ter participação. Agora nós temos a oportunidade, e maior que isso, temos o privilégio de fazer com que pessoas conheçam a Cristo e vivam por meio dele. E não há privilégio maior para um salvo em Cristo Jesus do que fazer Cristo conhecido, de fazer Cristo anunciado entre as nações, de fazer discípulos de todas as nações. Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar para tamanha responsabilidade, que é de proclamar, ensinar as verdades do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e deixar um forte abraço para essa igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar
estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Que ao mundo vou levar até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que ele venha, até que ele venha. Que ao mundo vou levar até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo. Que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Como invocarão se não crerem?